Muito bem, vamos falar do ósculo, que traduzido é, segundo o dicionário básico, beijo como demonstração de amizade ou de conciliação, designação comum de beijo, da ação ou efeito de beijar, beijo, pronto. Então, nós temos aqui na Sagrada Escritura que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele deixou o ósculo santo como demonstração de amor, conciliação e reconciliação. Então vamos começar falando do primeiro dos discípulos, ou mesmo primeiro dos apóstolos, em que o nosso Senhor Jesus Cristo chamou, sendo ele o apóstolo Pedro, no qual na tua primeira epístola, no capítulo número 5, versículo 14, ele nos deixou registrado: saudai-vos uns aos outros com ósculo de caridade. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Pronto. Então tá aqui. Nosso objetivo aqui é mostrar em vários pontos na Bíblia o que está escrito referente a essa saudação. Porque usos e costume, porque a congregação é costume de igreja. Não, isso não é costume de igreja. Isso aqui nós trabalhamos com a palavra, ou seja, nosso objetivo é mostrar a clareza do que vivemos dentro da palavra. Então, se estamos vivendo dentro da palavra, o que nós vivenciamos, que nós temos por costume, os que nós temos por, ou seja, rituais, o que nós temos por vivência, é deixada da parte de Deus, é da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, é do céu. Então pronto, falamos aqui, vamos para a segunda parte. Aos Tessalonicenses, nós temos no versículo 5 da primeira carta, ou seja, de Paulo apóstolo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 26, diz assim: saudai a todos os irmãos em ósculo santo. Pronto, então tá aqui o ósculo santo. Então vamos avançar para a próxima parte aqui agora. Na carta de Paulo apóstolo a Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo número 13, versículo 12, diz assim: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saúdam. Pronto, então, já deixando claro que era um costume de toda a Irmandade. Então, vamos avançar aqui agora. 1 aos Coríntios, no capítulo número 16, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo número 16, no versículo de número 20, diz assim: todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Pronto. E agora, para a gente encerrar aqui falando das cartas, vamos ler aqui na carta de Paulo apóstolo aos Romanos, no capítulo de número 16, versículo 16. Saudai-vos uns aos outros com o santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Então as igrejas que estavam em Roma, que estavam em Corinto, que estavam em Tessalônica, Filipos, Galácia, Éfeso, todas as igrejas saudavam com essa santa saudação. Mas aí vamos usar não porque foi um apóstolo que deixou, porque foi um discípulo que começou com isso. Será que é isso? Não. Nós podemos provar aqui na Bíblia que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele cobrou, e se ele cobrou, é porque ele já vivia, ou seja, a prática do ósculo, ou seja, santo. Ou seja, um próprio Judas, ou seja, a entrega dele foi com ósculo. Eu te saúdo, Rabi, e deu um beijo. Mas vamos ver então aonde que o Senhor Jesus, você falou sobre o ósculo. Vamos fazer a leitura aqui.
no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 7, verso 36. Vamos ver o capítulo, ou seja, o título inteiro, né? Para a gente termos uma boa ênfase do que se trata. Pronto. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhe um fariseu que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isto ouviu o fariseu que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus, disse a Simão: uma coisa tenho a dizer-te. Ele disse: dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas essa regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou na sua, não tem cessado de me beijar os pés. Novamente. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer-lhe entre si: quem é esse que até pecados perdoa? Que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então está claro aqui, ó. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele cobrou a saudação com ósculo. Ou seja, era um costume, foi cobrado, isso foi cobrado, foi determinado por ele. Porque aquilo em que era viável para se dar continuidade foi o que ele cobrou. O que não era, ou seja, para dar continuação, ele encerrou. Então está claro. Ou seja, esta aqui é a demonstração do que vivemos. O ósculo santo. Agora tem muita gente aí: não, porque descobri o verdadeiro evangelho. Não, porque agora eu tenho o evangelho genuíno. A congregação cristã no Brasil não tem evangelho. Então você julga aqui, ó, julga sobre o ósculo santo, porque vocês que falam que nós não temos Bíblia, nós não usamos a Bíblia, nós digamos assim, não. Então tá aqui. Então quem que deveria saber a Bíblia somos nós? Ou é quem diz que está descobrindo aí, ou seja, velho, ou é quem diz que está descobrindo aí, ou seja, a pelo em ovo. Então julgar entre vós, e aí nos dá uma resposta aí nos comentários se quiser, tá bom? É isso, vamos para frente, passam bem, até o próximo vídeo.